Você já reparou que algumas fotos em preto e branco chamam mais atenção que fotos coloridas? Não parece que fotos em preto e branco têm uma emoção escondida nelas? Passam um sentimento de nostalgia, elas parecem mais belas, mais intensas, mais românticas? Consegue despertar uma emoção que as fotos em colorido não conseguem? Nesse vídeo, mano, eu vou te mostrar a psicologia por trás desse efeito, a psicologia por trás das fotos em preto e branco. Eu vou te explicar 3 conceitos que fazem o nosso cérebro perceber essas imagens de uma forma diferente. Qual o sentimento oculto nessas fotos em preto e branco? Por que a gente enxerga elas de uma forma diferente? Por que o preto e branco consegue despertar uma emoção que as cores não conseguem? Salve, rapaziada! Attila Walker, como sempre, aqui na caminhada. Eu curto muito fotos em preto e branco. Eu diria que 60% das fotos que eu produzo, que eu tiro, eu transformo elas em preto e branco. E eu busquei entender por que as fotos em preto e branco causam essa emoção na gente, sabe? O primeiro ponto, rapaziada, chama-se Processing Fluency, ou fluência de processamento. O nosso cérebro, ele gosta de coisas fáceis de processar. Ele gosta de imagens fáceis de processar. Essa fluência de processamento explica que a gente consegue olhar as fotos em preto e branco e processá-las de uma forma mais fácil, porque nesse caso as cores elas se tornam ruídos. Então, como na foto em preto e branco não tem as cores para distrair, então ele consegue prestar mais atenção em detalhes. Então você consegue perceber padrões, texturas, formas de forma mais fácil. Você consegue processar aquilo ali de uma forma mais fácil. Não tem as cores para estar distraindo a sua visão, causando ruído nesse processamento, sabe? Você pode ver que 100% do nosso dia a gente enxerga em colorido. A gente não tá acostumado a enxergar toda hora em preto e branco. Por isso que ela prende a sua atenção. E todo esse efeito cria um prazer imediato. Isso cria um conforto visual imediato no seu cérebro, olhando aquela imagem em preto e branco. Como não tem as cores, a gente já tira esse ruído da frente e consegue perceber, e consegue olhar e consegue analisar as texturas, as formas, os padrões de uma forma mais fácil. A gente tem um processamento mais fluido. Segundo ponto é emotional salience, ou saliência emocional. As fotos em preto e branco, elas intensificam a emoção. Como não tem as cores, então expressões, gestos, posicionamento da pessoa ali, sorrisos, olhares, eles acabam sendo intensificados. Eles ganham mais intensidade porque você repara mais neles, você consegue prestar mais atenção neles. E isso gera na gente mais empatia. É como se a gente não tivesse, novamente, as cores ali para atrapalhar e a gente focasse mais na expressão da pessoa, a gente focasse mais no sentimento da pessoa ali naquele momento, se ela tá sorrindo ou não, naquilo que a pessoa tá vivendo naquele momento da fotografia. E como a gente presta mais atenção nisso, mais na pessoa em si, no rosto, na expressão, automaticamente cria uma empatia no nosso cérebro. E por isso, muitas vezes, essas imagens, elas são mais intensas, elas geram essa emoção na gente. Não é por si só, mas é porque você presta mais atenção nelas, você consegue reparar melhor nelas, você consegue ver mais aquela foto, registrando melhor essas expressões. E por prestar mais atenção nos detalhes, como rosto, expressões, gestos, você automaticamente se conecta com aquela imagem, sentindo mais empatia, entendendo melhor a imagem, vendo, enxergando melhor aquela imagem, entende? Então, por isso que muitas vezes essas imagens elas parecem mais intensas, mais emocionais, mais profundas, porque a gente se conecta melhor com essas imagens. E o 3, algo chamado Contrast Sensitivity, ou sensibilidade no contraste. Nas fotos em preto e branco, a luz, o contraste, a sombra, o realce, eles se destacam mais, eles ficam mais visíveis. O contraste entre luz e sombra, ele se destaca mais em fotos em preto e branco. Gera mais impacto, porque você não está focado em toda a coloração da imagem. Tudo é baseado em não ter cor, né? Obviamente. Pela cor não tá distraindo você. Então você consegue perceber de uma forma mais clara tudo que não é cor. Então você consegue ver a profundidade, você consegue ver as sombras, você consegue ver o contraste, você consegue ver o realce, a textura. Por isso que isso aumenta a percepção de beleza. Por isso que isso gera impacto visual na imagem. Porque você consegue ver melhor os detalhes da imagem. Por isso que tem muita foto de coisa nenhuma, uma foto de uma porta, uma foto de um corredor, principalmente
fotografia de arquitetura geralmente é em preto e branco, porque você consegue reparar, você consegue perceber melhor os detalhes daquela arquitetura se a foto estiver em preto e branco, porque as cores não distraem. É tudo questão de detalhes, é uma coisa que eu falo aqui no canal. Fotografia é detalhe. Então a gente conseguindo enxergar melhor os detalhes dessa imagem, como contraste, texturas, sombras, realces, profundidade, a gente consegue enxergar mais beleza naquela imagem. Se forem fotos de pessoas, a gente consegue enxergar melhor gesto, expressões. Esses detalhes, eles chamam mais atenção por ser uma foto em preto e branco. E por último, rapaziada, algo chamado memory bias, ou viés de memória. A fotografia, ela começou em preto e branco. Quando a gente vê uma foto em preto e branco, automaticamente a gente já cria esse senso de nostalgia, essa emoção de saudade, porque automaticamente a gente linka, a gente se conecta com algo antigo, ou com algo clássico, ou com algo artístico, porque a fotografia começou em preto e branco. Vários pontos, vários fatos históricos foram registrados ainda em fotos em preto e branco. Então, automaticamente, quando a gente vê uma foto em preto e branco, a gente já se conecta, a gente já cria essa sensação de nostalgia. Ainda mais se você aplicar curvas, aplicar aquele efeito de filme, aquela vibe vintage. Se você ainda consegue aplicar essa edição numa foto em preto e branco, você consegue passar essa nostalgia, essa saudade em fotos em preto e branco. Porque a fotografia começou assim, então a gente automaticamente associa uma coisa a outra. E o poder da foto em preto e branco é que ela causa atemporalidade. É meio como se ela tivesse separada do tempo, é meio como se ela passasse pelo tempo. Então mesmo foto modernas, mesmo foto que você tira hoje em dia mesmo, elas conseguem passar essa sensação de nostalgia, de algo clássico, de algo histórico. Você aplicando preto e branco ali, dá essa carga emocional na imagem e isso reforça a sensação de romantismo, de nostalgia, de algo clássico, de algo artístico. Lógico que tem fotos que não funcionam em preto e branco, só tem fotos que funcionam coloridas e vice-versa. Então é isso, rapaziada, é isso, esse é o porquê, esse é o ponto por trás das fotos em preto e branco, é essa emoção das fotos em preto e branco causar essa sensação, isso tudo na gente, mano. É isso que acontece, a gente realmente sente algo a mais quando a gente vê, quando a gente tira, quando a gente enxerga uma foto em preto e branco. A foto em preto e branco desperta essa emoção mesmo na gente, porque ela faz a gente enxergar detalhes que as cores não deixaria a gente enxergar, ou talvez atrapalharia, seria um ruído. A gente tirando as cores da imagem, a gente consegue perceber detalhes, texturas, sombras, profundidade, contrastes, que as cores não deixariam que a gente visse, que as cores atrapalharia a nossa visão. Por isso que a gente sente esse romantismo, essa saudade, porque a gente consegue ver mais detalhes, ver mais expressões, ver mais texturas, ver mais profundidade, ver mais emoção. As fotos em preto e branco não somente desperta emoção na gente, mas a foto em preto e branco ajuda com que a gente enxergue e olhe coisas que a gente não conseguiria enxergar ou teria mais dificuldade de enxergar com imagens e fotos coloridas, com cores. Eu não sabia disso e eu sempre curti mais uma vibe mais monocromática, fotos em preto e branco, tá? Eu acho mais fashion, mais style, mais romântico mesmo. Essa é a psicologia por trás das fotos em preto e branco. E é isso, rapaziada. Muito obrigado pelo seu tempo, obrigado também pela sua companhia. Demonstre o teu amor aqui nos comentários. Se inscreva no canal e junte seu caminho, porque o caminho pertence aos lobos. Muito amor a vocês, a caminhada, seguimos.